Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Uma aulinha de biologia. Hoje o tópico vai ser a aula número 4, onde a gente vai falar aí na sequência de moléculas orgânicas, hoje sobre os ácidos nucleicos. E a gente vai fechar depois na aula de número 5 com as vitaminas, né, que são moléculas orgânicas, mas são menorzinhas, né, que vão atuar geralmente como cofatores. Agora, os ácidos nucleicos, eles sim são super importantes do ponto de vista estrutural da nossa célula, porque eles vão acabar compondo o núcleo celular, onde eles vão armazenar informação genética, ou seja, a informação que controla a célula como um todo. Então, talvez estamos falando aí da molécula mais importante do nosso corpo, tá bom? Quem são os ácidos nucleicos para começo de conversa? São dois, DNA e RNA. O ácido desoxirribonucleico ou o ácido ribonucleico. Obviamente está na ordem aí por causa do inglês. Então, desoxirribonucleic acid ou ribonucleic acid. Eles vão ser formados a partir de pequenos monômeros chamados de nucleotídeos. Então funciona muito parecido como carboidrato, funciona muito parecido como proteína. Eu tenho pequenas peças que juntas, conectadas, vão formar um polímero, uma molécula maior. Então os ácidos nucleicos, eles têm esses pedacinhos, essas pecinhas chamadas nucleotídeos, só que curiosamente até os nucleotídeos, na verdade, têm suas partes. E isso aqui já apareceu bastante, tá? Então, quando a gente fala aí de nucleotídeo, ele tem três partes. Ele tem um fosfato, que é muito importante para ligação, chamada fosfodiéster, então que vai prender esses nucleotídeos juntos. Ele vai ter uma pentose, um açúcar, né, um carboidrato de 5 carbonos, que pode ser a ribose ou a desoxirribose, dependendo da molécula. E vai ter uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada é um composto à base aí de nitrogênio que vai diferenciar cada um dos nucleotídeos. Então a gente tem 5 tipos de nucleotídeos diferentes, que a gente chama muitas vezes pelas letras iniciais deles, que é o A, T, U, C e o G. Que nada mais é do que a adenina, a timina, a uracila, a citosina e a guanina. São os 5 nucleotídeos que a gente conhece, tá? Vale dizer que eles têm categorias, tá? Então a gente tem as chamadas purinas e as pirimidinas. Muita gente grava aí essa classificação pensando que a água é pura, ou seja, água, AG, vai ser purina, enquanto que os demais vão ser as pirimidinas, tá bom? Aqui eu acho aí complexo esses nomes, verdade seja dita, mas já apareceu, principalmente em discursivo, então é bom vocês ficarem ligados. E a gente vai entender que esses nucleotídeos, eles têm cada uma dessas peças importante para que haja ligação. As bases nitrogenadas vão ser muito importantes para que haja ligação na dupla fita, tá? Quando a gente fala do DNA, e enquanto que a gente vai ver aí a pentose e o fosfato sendo muito importantes nas ligações entre os nucleotídeos dentro de uma mesma fita. Como assim fita? Vocês estão vendo aqui, tanto no caderno quanto aqui no cantinho, uma molécula de DNA. São duas fitas entrelaçadas e torcidas, tá? Então a gente está falando aí de uma molécula que vai ser de dupla fita, enquanto que o RNA ele é uma fita única, uma fita simples. Mas já falamos sobre isso. Antes disso, eu quero que vocês entendam o seguinte. Esses nucleotídeos eles têm pares no caso do DNA. Existe um pareamento e esse pareamento também vai ser decisivo lá quando a gente falar de RNA, porque há sempre uma formação de uma fita complementar. Ou seja, se de um lado tem um nucleotídeo, do outro eu vou encontrar o parzinho dele. Quais são, na verdade, os pares dentro da molécula de DNA? Toda adenina estará pareada com uma timina. Então, A pareia com T. Enquanto que a guanina vai parear com a citosina. Então, o G pareia com o C. E tem uma diferença aqui. A adenina e timina sempre fazem duas ligações de hidrogênio. Então, só para deixar claro, dentro da mesma fita a ligação é fosfodiéster. Eu vou falar mais sobre isso. Agora, entre fitas no DNA existe uma ligação de hidrogênio, ligação intermolecular. Adenina e timina vão fazer duas ligações, enquanto que a citosina e a guanina vão fazer 3. Por que isso é impactante? A prova da UERJ já cobrou de vocês para entender qual seria a molécula que acabaria desnaturando com mais facilidade. Desnaturar seria justamente separar essas ligações de hidrogênio. E aí é importante pensar que quanto mais C e G tiver, mais difícil vai ser a separação. A gente vai ver isso quando a gente falar lá da lei de Chargaff e como isso pode impactar. Porque 3 ligações vai acabar requerendo um calor ou uma alteração de pH mais drástica do que apenas 2 ligações, tá bom? E lembrando, A e G purinas, C, T e U seriam aí
pirimidinas. Agora, cadê o U nesse cenário? O U ele só vai estar presente no RNA. Então ele substitui o papel do T lá no RNA. Então se no DNA eu tenho uma adenina, quando eu for fazer um RNA na transcrição, eu vou acabar sintetizando uma uracila, o Uzinho, tá? Essa é a grande diferença. E falando sobre diferença, é muito importante que vocês saibam a diferença entre os dois ácidos nucleicos. E aí vamos fazer essa comparação. Primeiro, em relação ao açúcar, a pentose. Já falei isso, DNA vem de desoxirribose. Então tem uma ribose onde há uma oxidação ali, uma mudança, onde a gente vai ver um OH trocado de posição. Enquanto que na RNA a gente vai ter a ribose, por isso R de RNA. Em relação aos nucleotídeos, estão lembrando, A, T, C e G vão estar presentes no DNA. Qual é a diferença para o RNA? O T acaba sendo substituído pelo U. E aí a gente vai ter o A, U, C e o G. Pequena diferença, tá? Não faz muita diferença, mas do ponto de vista do vestibular, super importante. E o número de fitas. Então, quando a gente fala aí de DNA, é uma dupla fita, como está na imagem, enquanto que o RNA é uma fita simples. Agora, entenda o seguinte, essas moléculas, esses ácidos nucleicos, eles precisam fazer conexões, tá? E essas conexões vão acabar fazendo com que a gente tenha no RNA apenas a ligação entre uma única fita. Então, teria basicamente só uma aqui dessa separada. E aí eu só vou ter ligação dentro da mesma fita, que é a ligação que vai acontecer da forma fosfodiéster. Infelizmente tem que saber esse nomezinho, tá? É o grupo fosfato, ele vai se ligar à parte da ribose ou da desoxirribose e vai fazer essa ligação fosfodiéster, que é uma ligação interatômica, é uma ligação covalente, então é uma ligação bem mais forte. Diferente da ligação entre fitas que acontece no DNA, essa que está aqui, ó, ligando o A com T, o T com A, o C com G, aí vai, que é uma ligação de hidrogênio, que é uma ligação intermolecular. Por isso, uma diferença muito grande, tá? Em relação às funções, eu quero que vocês entendam que a função principal dos ácidos nucleicos é uma função genética, a função hereditária, de guardar informação. Agora, ela tem uma função de síntese proteica, porque eu vou produzir um RNA a partir de um DNA, para que o meu ribossomo entenda a mensagem e faça uma proteína. Então aqui o DNA está muito conectado com as proteínas, porque é a partir da informação genética no DNA que eu consigo fazer diferentes proteínas. E tem uma função energética, porque o ATP nada mais é do que um nucleotídeo modificado. O A vem de adenosina, que é a base da adenina. A diferença lá é que o ATP é trifosfato. Então, diferente do que a gente vê aqui nessa imagem, onde tem um fosfato só, eu vou ter mais 2 fosfatos. E aí tem o ATP, que é a nossa molécula energética. Além disso, eu tenho o NAD e o FAD, que é muito importante lá na respiração celular. Vão ser também nucleotídeos modificados. Então, entendo que eles têm outros papéis mais secundários. E até aproveitando para lembrar, a gente tem o nome nucleotídeo, que é o todo, mas já havia aparecido no vestibular o nucleosídeo, tá? Que é quando eu só tenho o fosfato e a pentose, ou seja, ainda não tem a base nitrogenada. Essa é uma diferença muito pequena, tá? Mas basicamente só fiquem de olho nesse nome. Tídeo, completo, tem as 3 partes. Zídeo, só tem pentose e fosfato, tá bom? Agora, em relação a essa ligação aqui, é importante dizer também que existe uma ligação que é aí de uma organização a ter fitas antiparalelas. O que é isso? Se você olhar, deixa eu dar um zoom bem grande aqui, vocês vão ver que isso aqui é uma pentose. Nossa, tá até mal desenhado, vou nem usar assim mais. Isso aqui tá uma hexose, né? Tá mostrando 5 carbonos. Deixa eu ver aqui. Aqui é mais fácil. Você tem os 5 carboninhos aqui. E aí você vai acabar observando que esses 5 carbonos eles vão ter numerações na química. 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente vai ver que 2 carbonos aqui fazem a ligação, tá? Que é o carbono 3 e o carbono 5. Então, quando a gente está falando de um empilhamento, né? Então, bota um em cima do outro, eu sempre vou ter uma extremidade livre 5 e uma extremidade livre 3. Por isso que a gente fala que as fitas de ácidos nucleicos, elas têm sempre uma extremidade 5' é o carbono 5, e uma extremidade livre 3', que é o carbono 3. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, se de um lado, essa fita aqui em azul, a extremidade em cima é a 5' e embaixo é a 3', do outro lado, o que eu vou ver? Uma igualzinha? Não. Eu vou ver invertido. Isso é importante pra caramba lá na citologia, porque a gente vai ver que isso vai interferir na replicação do nosso DNA. Se eu tenho desse lado a extremidade 5', o que eu vou encontrar do outro é 3'. E aqui 5, aqui eu vejo 3, tá? Então fitas antiparalelas, elas ficam paralelas, mas elas vão ser contrárias, tá bom? E paralelas, entenda, elas ficam paralelas, mas depois a molécula de DNA tem um torcimento. Então veja que ela é uma dupla fita helicoidal, forma de
hélice, tá? A gente vai ter esse torcimento aqui que vai acontecer com a molécula de DNA, que vai ser importante para o seu formato. Isso tem a ver com as ligações intermoleculares que essa molécula faz, tá? Deixa eu baixar aqui. Agora, um ponto importante que a gente tem que comentar para finalizar essa aula são duas OBS. Primeiro, a desnaturação do DNA. Entender que o DNA também desnatura, mas o DNA desnatura por separado dupla fita. Então vai ver a separação. Isso é muito importante lá para a hibridização, a gente vai ver isso em evolução. Agora, isso pode também ser importante para a nossa célula, ou seja, alterações graves de pH ou de temperatura podem acabar desnaturando o nosso DNA e com isso essa célula não vai conseguir sobreviver, tá bom? E por fim, a lei de Chargaff, algo que cai bastante no vestibular. Ele fala pra gente, tá, Chargaff, que ele percebeu esse pareamento. Então vamos lembrar, o A pareia com o T e o C pareia com o G. E lembrando quantas ligações acontecem em cada. A pareia com T fazendo 2 ligações de hidrogênio e o C pareia com G fazendo 3 ligações de hidrogênio. Isso acaba dizendo que a proporção de bases A e G vai ter que ser sempre igual a C e T. Isso é meio óbvio, porque se eu tenho 50 As, 50 adeninas, quantas timinas eu preciso ter? 50 também. E se eu tenho 100 Cs, eu vou precisar ter 100 Gs. E aí isso acaba gerando uma questãozinha de conta, que a UERJ já cobrou, o Enem já cobrou, simples. E aí vamos fazer aqui matematicamente falando. Se eu falo que eu tenho aí 20%, aí eu estou usando porcentagem, porque eu só vou dar uma, tá? Eu tenho 20% de citosina, de C. E aí você pensa, se 20% do meu DNA é C, eu tenho certeza que 20% vai ser de G, porque é a mesma quantidade. Então 20 de C, 20 de G. Com isso eu já tenho 40%. Tá faltando o quê? Os 60%. Agora 60% vai ser de um só? Não, vai ser separado em 2, porque existe pares. Ou seja, esses 60% que faltam são divididos em A e T. Então eu tenho 30 de adenina, 30 de timina. Veja que é só a lógica. Isso também pode aparecer em números brutos. Então ele fala para você, eu tenho uma fita de DNA tal, que tem 50 adeninas, 100 citosinas, 50 guaninas e 50 aí timinas. Ele fez 50, 100, 50 e aí ele pede para você fazer o quê? Uma complementaridade. Então se eu falo lá, eu não vou fazer de todas para a gente não se embolar nisso, mas se eu falo que de um lado, de uma fita de DNA, eu tenho 50 adeninas, o que eu posso garantir que tem do outro lado? 50 timinas. Então é sempre fazer essa correlação, entender que existem esses pares e que se existe uma adenina de um lado, vai ter uma timina do outro. Se existe uma guanina de um lado, vai ter uma citosina do outro. E ele ainda pode te complicar pedindo para fazer conta. Então se ele fala de duas moléculas de DNA, uma é 80% CG, citosina guanina, e a outra é apenas 20% de CG. Ele vai te perguntar qual seria mais difícil de desnaturar, ou qual eu precisaria aquecer mais para desnaturar. Você sempre vai responder aquela que tem mais proporção de C e G. Por quê? É aquela que vai a cada ligação, a cada par, fazer 3 ligações de hidrogênio. Então, se 80% é de CG, são muitas ligações de hidrogênio comparado a uma que só tem 20% de CG. Porque o que é os outros 80%? Vai ser justamente de A e T, que só faz 2 ligações. Tá bom? Muito cuidado aí com o ácido nucleico, principalmente pensando em UERJ, eu acho que é um ponto muito importante. A FUVEST nem gosta tanto, o Enem também nem tanto, mas a UERJ adora cobrar esse conteúdo, tá bom? Então, por hoje é só, a gente fica por aqui. Até uma próxima, um grande abraço e valeu!